A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo. Fala assim com o Padre Bruno: o Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Coloca a mão no teu coração, você que está aqui no rincão do meu Senhor, nesta quarta-feira da Semana Maior, você que está em casa, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, peça isso mesmo, junto com os meus irmãos, Orlando, o Márcio Todeschini, com esse ministério de música. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Coloca a mão no teu coração, você que está em casa, pede isso: Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo repousa. Agora ergue teus braços sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa, repousa sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa sobre nós, repousa sobre nós. Eu queria ouvir o rincão do meu Senhor. Espírito Santo repousa, canta. Espírito Santo. Mais forte, ergue teus braços, solta a tua voz. Espírito Santo, Espírito Santo repousa. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, traz unção, traz unção, traz unção a nós, Espírito Santo, Espírito Santo, repousa, repousa, vem curar, vem curar nossos corações. Espírito Santo, Espírito Santo, repousa sobre nós, repousa sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vai se sentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Beijo. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez, um bom dia para todos. Você que está aqui no rincão do meu Senhor, e você que está em casa, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É quarta-feira santa. Eu quero iniciar dizendo, para o Brasil e para o mundo, olhe para quem está do seu lado e fale: não é feriado, é Semana Santa. Fala para ele: não é feriado, é Semana Santa. E eu falo isso com muita alegria no meu coração, nesses meus 18 anos de padre, que faço esse ano, de 2025, nos meus 23 anos de Canção Nova, eu aprendi aqui, na comunidade Canção Nova, que não é um feriadão de Semana Santa.
A gente tem, pelo menos eu me lembro muito no meu tempo de trabalho, no meu tempo de estudo, de faculdade, quando saiu o calendário do ano, a primeira coisa que a gente ficava vendo era quantos feriados ia ter no ano. Era assim ou não era? Não vem me enganar não, viu? Era assim. Aí a gente já ficava feliz quando era na quinta ou na segunda. Quem emendava, né? Feriado na quinta-feira era maravilhoso. Emendava na sexta, ia. E ali, quantos feriados. E aí eu aprendi também no mundão ouvindo isso. Feriadão de Semana Santa. A gente escutava. Por mais que a família, meus pais, os meus avós, a gente escutava o povo de Deus falar. E que bom poder entender que é a maior semana da nossa vida. Porque se no advento nós vivemos toda a preparação para o cumprimento, para a promessa que se cumpria quando Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher para nos salvar. Jesus nasceu, o advento prepara o nascimento. A quaresma é a preparação para a concretização da promessa. Nós estamos na semana onde a promessa realmente se cumpre. A paixão, morte e ressurreição. Não há semana maior. Não há semana mais especial. É Semana Santa. E nessa quarta-feira, nessa pregação deste momento, eu queria pedir que você pegasse a palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo 3. Essa pregação tem o tema, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Pega a palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 3. O Padre Bruno vai ler bem pausadamente. Quero também lembrar que não é porque estamos na Semana Santa que é uma semana de tristeza, não. É uma semana de concretizar tudo o que vivemos os 40 dias. É uma semana de conversão, de mudança, de atitudes concretas. E vou dizer uma coisa, com certeza eu falo isso. Se o Padre Jonas vivo estivesse em nosso meio, estaria muito feliz de vendo o povo de Deus participando tão bem da Semana Maior. Alegra o nosso coração. Eu sei que muitos de vocês têm as suas paróquias, as suas comunidades, mas vocês não saíram de lá para um feriadão. Saíram para mergulhar numa espiritualidade também. E em comunhão com os seus párocos, com os padres, e a gente vê isso, o Brasil está vivendo essa linda experiência de um povo que se levanta. Quem acompanhou hoje o Rosário com o Frei Gilson, que maravilha olhar para aquelas crianças. E eu falo para você o que eu disse esses dias para minha mãe que está aqui comigo, disse esse dia em missão. Quando eu vejo as crianças de hoje, com a Bíblia na mão, com o terço e com a cruz dentro do meu coração, gera uma alegria muito grande, porque eu mesmo não vivi a minha infância assim. A gente ia para a missa, mas uma criança pegar numa Bíblia era quase que pecado. Uma criança ter um terço na mão, não existia. E hoje a gente vê isso. Então realmente o ano jubilar que estamos vivendo é um ano de muita esperança. Nós não podemos perder a esperança, amém? Pega comigo a palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 3, começo do versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação que vem de Deus, fixai bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele foi fiel a Deus, que o constituiu no cargo, assim como foi Moisés em sua casa. E ele merece glória maior do que Moisés. Como construtor da casa, merece maior glória que a casa mesma. Toda casa tem um construtor. Ora, quem constrói tudo é Deus. Moisés
foi fiel em toda a sua casa como servidor, para testemunhar as coisas que iam ser ditas por Deus. Cristo, porém, foi fiel como filho posto à frente da sua casa. E sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebeldia, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, irritei-me com esta geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor. Meu povo amado, o Espírito Santo de Deus, e foi por isso que eu pedi para os irmãos cantar ao Espírito, pedindo mesmo que Ele repousasse sobre nós. O Espírito Santo, Ele fala pela Sagrada Escritura, pelos fatos da vida, na intimidade do nosso coração, por meio da boca de um pai que aconselha, ou quando ouvimos aquela voz que nos diz o que fazer. E Ele não se cansa de falar conosco. Por isso a palavra de hoje, nessa manhã de quarta-feira, é hoje. E eu fiquei muito mexido com esse hoje, porque não foi ontem e não é amanhã. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Hoje. Se vocês ouvem a voz do Senhor, não fiquem com os vossos corações endurecidos. E eu preciso dizer, quanta dureza no meu e no teu coração. Estamos vivendo um tempo onde o nosso coração tem sido cada vez mais levado para essas incredulidades e durezas, questionamentos diversos. No tempo que nós falamos hoje o que queremos, do jeito que queremos, e não nos preocupamos em falar a verdade. Fala o que se quer, diz o que está no coração, mas não faz uma pergunta: será que o que eu estou dizendo é vontade minha? É vontade de Deus? Ou é vontade do inimigo? A gente abre a boca e não mede as consequências. Hoje, nesse meio da tecnologia, para fazer o mal a uma pessoa é 1 minuto. Até que se prove o contrário, já tem uma grande situação. É a dureza do coração. Quando eu rezava essa pregação e pedia para a minha vida, eu, Padre Bruno, para esta quarta-feira, nós estamos hoje nos preparando, porque a partir de amanhã é a beleza do Tríduo Pascal. 3 dias intensos de graça, de glória. Mais do que nunca, o que foi falado na quarta-feira de cinzas,
quando abrimos a quaresma, hoje tem que ser vivido. Mais do que rasgar as vestes, é rasgar o coração. O Márcio falou uma coisa aqui no microfone, e eu fico com muita paz em dizer que o que ele falou foi vontade de Deus mesmo. Não tenho nenhum receio. O Márcio falou assim: estenda as mãos para o Padre Bruno e vamos rezar por esse coração. E ali ele falou de uma pessoa que porque meu irmão, se eu estou feliz, todo mundo sabe. Se eu estou preocupado, todo mundo sabe. Se eu estou tenso, todo mundo sabe. Porque eu não sei fazer de conta, eu sou assim. O quero ver na vida é assim. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no cansaço ou não, olha. Eu fiquei até 1h da manhã esperando a cruz da primeira missa no Brasil. Aí fui deitar 1h15. 3h30 eu já estava no santuário, esperando o Padre Omar chegar com toda a equipe. A gente está direto, é um diretão. Eu venho de uma missão que foi uma bênção semana passada, até chegar em Icó, no Ceará. Não posso fazer de conta que não existe um cansaço. Não posso fazer de conta que está tudo perfeito. Não. Mas quando eu coloco e apresento a minha verdade, João capítulo 8 diz: para mim e para você, proclamareis a verdade, e a verdade vos... Quando eu abro a boca para falar a minha verdade, quando eu rasgo o meu coração para o Senhor, a graça acontece. Mas quando eu me coloco numa posição que é assim, que eu não posso isso, que eu tenho que ficar assim, e que eu tenho que mostrar, não me preocupo o que pensam de mim. A minha preocupação é o que Deus sabe de mim. Não se preocupe o que dizem de você, mas busque trabalhar aquilo que você sabe que Deus tem ciência plena, porque Ele olha o âmago do nosso ser. Ele conhece. Podemos até entre nós fazer de conta muitas coisas, mas Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Por isso, mais que rasgar as vestes, é rasgar o coração. Eu quero acompanhar o raciocínio, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o sapo, porque quando eu saí de casa, me veio assim: não deixe de falar o que você escreveu, porque a gente vai vindo inspirações, e aí eu disse: eu vou fazer igual o Sorrindo para a Vida, eu vou ler o que eu escrevi. Aí quando eu vi que o sapo estava ali, eu disse: pronto, estou feito, estamos aqui, vivendo a experiência, porque o Senhor colocava isso no meu coração. Quando as coisas não acontecem como queremos, quando aquilo que a gente gostaria que fosse daquele jeito, quando nos sentimos decepcionados, tristes, o nosso coração corre um grande risco de se revoltar, principalmente contra Deus. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Ah, mas meu Senhor, eu pensei assim, eu pensei que era para ser assim, eu fiz para dar certo, e não deu. E a gente tem a coragem ainda de dizer: por que isso, Deus? Como se culpando o Senhor. Aquele povo que nós ouvimos, que esteve no deserto, mesmo vendo e vivendo todos os milagres, duvidaram do seu poder. E eu preciso dizer para você nesta quarta-feira, qualquer problema que aparecia, eles pediam uma prova. Não peça mais prova a Deus. Não tenha mais essa atitude de: ai Senhor, se é para isso, não, confia. Se lança. Nessa quaresma, o que eu mais pedi ao Senhor, e aí eu fiz uma experiência linda de pedir mesmo, que este ano jubilar, o ano da esperança, renovasse em mim a confiança, de não mais questionar, de não mais dizer: Senhor, olha, então me dá um sinal. Não precisamos de sinal, não precisamos de provas, a prova maior já nos foi dada, no madeiro da cruz.
Não precisamos mais de sinais, o que nós precisamos é confiança. O que eu e você precisa colocar em prática é o despojar-se da nossa vontade, para que a vontade do Senhor aconteça em nossa vida. Mas aos que estavam ouvindo suas palavras, ele disse: portanto, irmãos, tenham cuidado, para que não haja entre vós nenhum homem de coração perverso e sem fé. A palavra fala de incredulidade. E eu vou falar uma coisa, gente. Há ainda no nosso meio uma grande incredulidade. E quando há uma incredulidade é porque não temos o quê? Confiança. Eu já falei várias vezes aqui neste rincão do meu Senhor, que por sinal eu vou falar uma coisa, gente. Nós que somos Canção Nova, Origem, Padre Jonas Abib, a gente ama o centro de evangelização, mas é tão bom pregar nesse rincão. Primeiro porque eu estou olhando para vocês, tão bonitinho assim, ó. A gente consegue se ver. A gente vive uma experiência aqui de aconchego, é sobrenatural. Mas também porque aqui neste lugar, muitos milagres, muitas incredulidades foram restauradas. E aqui nesse lugar, eu me lembro que por muitas vezes eu falei de uma criança, Samuel. Samuel é de Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso. Samuel tinha 7 anos de idade quando o conheci. Eu vou falar isso por conta dessa palavra, incredulidade. Muitas coisas não acontecem em nossa vida, porque a dureza do nosso coração não nos permite lançar-se na fé do Deus que tudo pode e tudo faz. Eu pergunto para você, meu irmão, nessa quarta-feira santa, você acredita que para Deus tudo é possível? Sim ou não? Então fale com o Padre Bruno, eu creio, mais forte, eu creio, que para Deus tudo é possível. Viveremos toda a paixão do Senhor, mas nós sabemos, Jesus está vivo, o sepulcro está vazio. Nós cremos que para Deus tudo é possível. Não deixe que o teu coração seja incrédulo. Samuel tinha 7 anos quando eu conheci, um jovem, uma criança, que trazia um grande problema nas suas visões. Alguém já ouviu esse testemunho do Padre Bruno? Pouquíssimas pessoas, posso falar novamente. E o Samuel tinha na sua visão direita mais de 80% de não enxergar, na outra esquerda também, ou seja, ele estava caminhando para se tornar uma pessoa cega. Ele nasceu vendo, mas ao tempo foi. E ali começou tratamentos, várias situações, eu conheci. Um certo dia, era uma segunda-feira, Samuel acordou e disse: mamãe, hoje, qual é a palavra? Qual é a palavra? Samuel disse: mamãe, hoje Jesus vai me curar. Eu quero ir na missa do Rincão, lá com o Padre Bruno. Era a missa votiva São Bento. E a mãe disse que passou o dia todo, ela passou o dia todinha inquieta. Ela disse que olhava para o relógio toda hora, porque ela não queria que chegasse às 18 horas, para ela sair de casa e ir para a missa. Porque o que é que ela colocou na cabeça? Eu vou para essa missa, esse menino não vai ser curado, e ele vai ficar o quê? A incredulidade não era da criança, era da mãe. Foi chegando o horário, mamãe, vamos para a missa. Chegou na hora, ela disse: eu não tenho mais o que fazer, vou ter que ir. Foi à missa, teve toda a celebração, e a angústia, ela disse: eu não vivia aquele dia quase nada da celebração, porque a minha preocupação era que não iria acontecer um milagre. Mas o Samuel disse uma palavra profética. Qual foi a palavra que Samuel disse? Hoje. De repente, eu dei a bênção da missa e fui pegar o Santíssimo. Na hora que eu peguei Jesus na Eucaristia com o Santíssimo Sacramento, andando com o ostensório, ele olhou para a mãe e falou assim: mamãe, é agora que Jesus vai me curar. E saiu correndo eu
eu segurando Jesus, de repente Samuel vem, se agarra em mim, eu vejo que aquela criança veio para cima de mim, eu levantei o Santíssimo para poder olhar para o rostinho dele, e no meu coração veio, pisca o olho para ele, como se um sinal que tivesse dizendo, eu estou te vendo. E aí eu pisquei para ele, eu já conhecia a história de Samuel, eu sabia que ele não enxergava bem. E naquela hora que eu pisquei o olho para ele, ele saiu correndo e disse, mamãe, Jesus me curou. E começou a ler, rincão do meu Senhor, padaria vovó Josefa, ou as coisas que tinha no rincão todinho. E começou a ler tudo, e a mãe disse, é impossível. Calma. Segura aí, segura as palmas. E a mãe disse, jamais, é impossível. Ele nasceu aqui dentro do rincão, ele sabe onde é o banheiro, ele sabe onde é a padaria, ele sabe onde é a lanchonete, ele sabe tudo. E ele disse, mamãe, eu estou enxergando, eu estou vendo. Meus irmãos, para resumir, no outro dia, foi preciso fazer o exame. E para a honra e glória do Senhor, o Samuel estava curado das 2 vistas. Porque não foi ontem, foi hoje. Pode aplaudir. Muitas coisas não nos acontecem pela dureza do nosso coração. Temos de ter cuidado para que a nossa descrença em Deus, no seu amor, na sua bondade e em todas as coisas que valem a pena, não nos afastem dele. Temos que crer. Isso muitas vezes acontece pelas revoltas que vivemos e por darmos ouvidos à tentação. Não muda não. Não tem jeito. Quantas pessoas nessa quaresma mandaram para, eu digo de maneira especial para mim, ali nas nossas mensagens, padre, o meu marido está rezando o texto comigo. Quantas pessoas experimentaram neste tempo? Meu irmão, minha irmã, mas é preciso que a gente acredite. Mas quando nós fechamos o coração, quando a gente fica com o coração duro, a graça não acontece. Repito mais uma vez, não endureceis os vossos corações, mas confia mais, se entrega mais, ama mais, louva mais, acredita. Não deixe que a tentação deixe seu coração enrijecido. A tentação, meu irmão, é tão maligna que usa de todas as situações que o padre foi falando, quando não dá certo em nossa vida, para nos colocar contra aquele que é o Senhor, tentando nos convencer de que quando acontece uma coisa boa, é apenas coincidência. E para quem é cristão, para quem carrega a cruz do dia a dia, não existe coincidência, existe providência. Imagina para nós de Canção Nova, em plena Semana Santa, receber a primeira cruz que foi celebrada, a primeira missa, no dia 26 de abril de 1500, no Brasil, terra de Santa Cruz, na chácara de Santa Cruz. Meu irmão, isso não é coincidência, isso é providência. Mas a tentação nos faz muitas vezes achar que é coincidência, e aí a gente vai se desviando. Mas quando acontece uma coisa ruim, já vem logo, quando o coração está fechado, é porque o Senhor não estava ao seu lado. E a gente esquece que as coisas ruins que acontecem em nossa vida, são decisões que nós muitas vezes tomamos. Toda decisão gera consequência, sim ou não? Deus quer o bem ou o mal? Deus tem para nós o melhor ou o pior? Então, não endureça o seu coração. A fé em Jesus não foi feita para ser vivida sozinha. Foi feita para ser vivida em comunidade, estarmos juntos. O Pai coloca pessoas ao nosso lado justamente para não ficarmos com o coração endurecido, para um ir ajudando, e desculpa a expressão, mas é assim que nós falamos, para ir amolecendo, ou amoleça. Já ouviu essa expressão?
amoleça esse coração. Olhe para quem está do céu e fala assim: amoleça esse coração. Fale com carinho, amoleça. Padre, e como é que amolece o coração? O padre Bruno sabe cozinhar, viu gente? Está aqui minha mãe com prova que ela sabe que eu cozinho. Quando uma carne é dura, tem uns temperos que a gente coloca para amolecer a carne, não tem? Eita, se existisse um temperinho para a gente jogar no coração e amolecer, ele era bom, não é? Mas existe vários temperos. Primeiro tempero é o reconhecer o nosso nada. Somos limitados. Tem algum santo aqui no nosso meio? Mas tem alguém buscando a santidade aqui, sim ou não? Sim. Levante a mão, todos nós. Então, primeira coisa, é reconhecer o nosso nada. Reconheço o meu pecado. Está à minha frente. Foi contra vós que eu pequei. Depois, um bom tempero, e é fundamental, é a oração, a constância. E aí eu posso dizer vários outros temperos que vão amolecer no teu coração, mas não um coração que vai ser um coração, digamos assim, uma manteiga derretida. Não é isso que eu estou falando. Mas um coração dócil, que se abre à ação de Deus, que se abre à ação do Espírito Santo, que tem um olhar, e aqui eu não falo um olhar de positividade, mas que consegue enxergar um olhar visionário, que vê além, que traz, em meio às situações ruins, algo bom, que não fica só nas coisas más, porque é uma tendência muito grande, e isso é uma grande tentação, que eu e você sofremos. Isso deixa o nosso coração duro. E porque nesta quarta-feira, antes do tríduo pascal, nós estamos falando essa palavra que está em Hebreus, para que a gente realmente abra o coração e mergulhe na beleza do que nós vamos viver, que não é um faz de conta e nem uma história contada, mas uma atualização da nossa fé, renovando a nossa esperança, fazendo com que eu e você, pela ação do Espírito, nos tornemos homens e mulheres entusiasmados, ajudando uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa do mundo é estar do lado de pessoas que te levam para Deus, que te apontam Jesus, que te chacoalham e falam: olha, aguenta firme. Pessoas que nos contagiam, mas o que é que o inimigo tem feito? Há uma grande contaminação em nosso meio, da incredulidade, da descrença, da falta de fé, do não ter jeito, não adianta, não muda. Só que nós estamos aqui porque eu acredito que todos nós, eu e você, fomos contagiados e temos uma grande missão. Não porque somos melhores, porque isso eu tenho também certeza. Me desculpa te dizer, a começar de mim, aqui estão os mais necessitados. Sou eu e você. Deus nos trouxe aqui, como diz a canção, para aliviar os nossos sofrimentos, para dizer para você: o mundo quer te fazer chorar, mas Ele quer nos ver sorrindo, com um coração aberto, um coração que se lança e diz: Senhor, o coração de Maria, o imaculado coração de Maria, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. E naquele momento nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Diz a palavra que nós nos tornamos parceiros. Se você ouviu bem, vou ler novamente quando diz isso. Somos parceiros de Jesus. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar este hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo.
Vou dizer isso, nos tornamos parceiros de Jesus quando mantemos firmes até o fim a nossa confiança nele. É no Senhor que eu confio e nada temo. Repita com o Padre Bruno, é no Senhor que eu confio e nada temo. A palavra é hoje, tá certo? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Você vai falar. Qual a palavra? Renovo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Parece coisa simples. Parece coisa muito simples. Ah, mas falar isso vale? Vale muito. Primeiro porque a palavra tem poder. E segundo que eu estou afirmando na minha vida, que não será amanhã, é hoje. A cada dia baixa o seu cuidado. 16 de abril de 2025 é só hoje. Amanhã Deus proverá. Quem tem certeza que está vivo amanhã? Agora quem quer estar vivo amanhã? Eu quero, em nome de Jesus. Ei mulher, levanta a mão, tu aí, levanta a mão todo mundo. Quem quer estar vivo amanhã? Eu quero, amém? Mas certeza temos? Não. Por isso, qual é a palavra? Não podemos deixar para amanhã. É hoje, é o agora de Deus em nossa vida. Somos parceiros de Jesus. Nós não completamos e não nos tornamos uma só coisa, desde que nos mantenhamos firmes no hoje, no agora. Se na Canção Nova a gente prega isso com tanta alegria, o PHN, por hoje não vou pecar, mantenha o hoje para a perseverança. Por hoje. Eu vi muitas pessoas ao decorrer. Primeiro é o seguinte, eu tenho um sono muito leve. Eu quero dizer à minha mãe abençoada que durante essa quaresma, toda madrugada a senhora me acordou. Eu acordei essa madrugada todo dia com ela. Por quê? Dava lá 4 horas, ela tem 480 grupos, eu acho. E tudo sinaliza no meu Instagram, no meu WhatsApp. E ali eu fui vendo o quê? O hoje de cada dia, a perseverança inicial, a constância. Porque eu preciso dizer para vocês, o que nós vivemos ao decorrer desses 40 dias, não pode acabar no domingo da Páscoa. É constância, é manter o ritmo. É manter o ritmo com foco no Senhor, na vida de oração. Ai, padre, então eu vou ter que acordar agora, todo dia 4 horas da manhã? Não precisa acordar agora. Vai acordar 4h10. 4h15. Já vai começar aí 50 dias em preparação para Pentecostes. Nós, Canção Nova, vamos fazer 50 dias preparando para Pentecostes. Vamos colocar no horáriozinho melhor, né? Não que esse não seja. Eu falava para o Frei hoje, que bênção, né? Ver aquelas crianças acordadas, despertadas para rezar. Mas eu estou dizendo para você que nós temos que manter o ritmo. Os tempos são difíceis, os tempos são maus. A tentação está nos rodeando 24 horas. O inimigo quer colocar em nós incertezas, dúvidas, questionamentos, incredulidades. E aí, quando a gente menos percebe, o nosso coração está e começa a questionar: onde está Deus? Ou ainda falar assim: será que Ele pode tudo? Nesta semana maior, o que eu peço para a minha vida e para a tua vida, é que nós tenhamos essa alegria de dizer, o hoje de cada dia. O hoje. A palavra é hoje, não é amanhã. Padre Jonas Abib nos ensinou a acordar a cada momento, quando acordarmos, dar o bom dia ao Espírito Santo e dizer, o que vamos fazer juntos hoje. Aplaudo o Padre Jonas, esse profeta de Deus. Pode aplaudir mais forte. Eu ficava com isso hoje, quando abri os olhos, né? Porque eu não dormi essa noite, né? Quando abri os olhos.
Como é forte essa palavra hoje, Márcio. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É o hoje de cada dia, é o hoje da decisão, é o hoje de dizer, Senhor, ontem eu não fui tão bem, ontem eu não acreditei em algumas coisas, mas hoje eu tomo a decisão de renovar a minha confiança, de renovar a minha esperança, de dizer, faz em mim o que tu queres. Então, se você, meu irmão, minha irmã, qual o seu nome? Qual o seu nome? Se você está vivendo um momento de incompreensão em sua vida, de incertezas, ou se um dia essa incompreensão assolou você, não se revolte contra Deus. Em vez de se revoltar, apegue-se a Ele, confie no Senhor, seja constante e mantenha a sua firmeza inicial, na certeza de que você será parceiro de Jesus, e que Ele não vai deixar faltar o necessário para a sua vida, de cada dia, no hoje de cada dia. No dia 16 de dezembro de 2008, neste rincão, Deus me deu a graça da ordenação sacerdotal, e quando eu aqui estava prostrado, e o bispo Dom Humberto Taveira fazendo a oração, naquele momento a única coisa que eu pedi a Deus, foi, que eu seja fiel até o fim, ajuda-me a fazer a diferença. Quando acabou a ordenação, os meus irmãos que foram ordenados, começaram a dizer, as coisas que foram pedindo para Deus, eu disse, meu Deus, então, eu me lasquei, porque eu só pedi isso. Teve gente que pediu tanta coisa, meu Deus, mas na minha cabeça não veio tanta coisa, só me veio, que eu seja fiel, que eu faça a diferença, a perseverança até o fim. Esse ano para mim é um ano de muita graça, e eu confesso a você, é um ano de muita graça. Eu estou assim experimentando a certeza do hoje de cada dia. No dia 1º de maio agora, eu vou estar na missão de Gravatá, Pernambuco. Eu vou estar celebrando os 30 anos da missão de Gravatá. Só que eu pedi permissão à missão. Eu vou celebrar os 30 anos da missão de Gravatá, mas eu vou celebrar os 25 anos do meu chamado, porque foi no dia 1º de maio de 2000, que no meio daquele povo, o Padre Jonas falou, hoje tem um jovem que está sentindo um grande chamado em sua vida, uma mudança total, em nome de Jesus, fique em pé. 1º de maio de 2000, entrei no rincão, rezando para a minha campanha eleitoral, saí decidido a ser padre, e eu posso dizer para você, desde o dia 1º de maio de 2000, até hoje, 16 de abril de 2025, o que me faz permanecer em pé, é a certeza do hoje de cada dia, o entusiasmo, a fé, a esperança. A tentação é grande, o inimigo quer muitas vezes, e olha, e eu já sei, e não adianta, e quando eu pego a cruz, é a minha lembrança diária, porque eu aprendi e eu preciso dizer diariamente, que cruz não é sinal de derrota, cruz é sinal de vitória. A vitória é o que vem depois da cruz. Fácil, não é, mas eu estou de pé, nos meus 47 anos, como o Padre Bruno fala, entrei na Canção Nova de cabelo e cabelo preto, estou careca de cabelo branco, mas tenho certeza que o hoje de cada dia, me faz ficar de pé, me faz ficar de pé, e o que eu vivo, estou dizendo para você, um coração mau e infiel, é um coração maligno e incrédulo. Um coração que busca a fidelidade a Deus, é um coração que não esmorece jamais, que se cair, levanta, mas não vai desistir. Olhe para quem está do seu lado com carinho e fale assim, não endureça o seu coração. Eu vou lutar para também não endurecer o meu. É uma luta, mas a gente vai conseguir. A incredulidade é o mais terrível mal. Falhar em crer em Deus é o maior pecado que o homem pode cometer.
A incredulidade impede o homem a receber as bênçãos de Deus para sempre. Ela procede de um coração maligno. Quase toda a geração que saiu do Egito provocou Deus com a sua incredulidade e pereceu no deserto. Ao longo de toda a Sagrada Escritura, em diferentes contextos e por diferentes frases e palavras, Deus adverte aos homens. Ele vem dando as advertências. No Antigo Testamento nos diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Já no Novo Testamento nos diz que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque não foi o propósito de Deus na criação do homem que deveria ser condenado ao inferno. Não, Deus quando fez e criou, está lá no Gênesis, quando Ele criou, Ele viu e que era o quê? Bom. Foram as nossas escolhas. E nós sabemos, se pela desobediência entrou o pecado, pela obediência entrou a salvação. Obediente até a morte e morte de cruz. Quanto tempo eu tenho, meu filho? 5 minutos já? Glória a Deus. Então fica de pé. Temos que rezar. Porque olha, não adianta, a canção que vem é a canção que a gente canta sempre, mas não adianta, não tem como fugir. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, é antiga, mas vou falar, viu? São essas antigas que nos faz refletir muita coisa. Meu irmão, olha para o Padre Bruno com um olhar de esperança, olha para mim. Deixa eu olhar para você e dizer uma coisa. Eu não vim aqui nessa manhã, o Márcio, Orlando, o Ministério de Música, para dar puxão de orelha para ninguém e nem para dar recado. Eu estou apenas aqui para te dizer uma coisa. Eu não sei o que você viveu ontem, mas eu tenho certeza, se hoje abrir o teu coração, a graça de Deus acontece. Coloca a mão no teu coração. Acontece. É hoje. Canta isso, Márcio. Canta do início essa canção. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe ergue teus braços, partilhar. Braços erguidos, pede nesse dia aqui agora, hoje. Jesus, manda teu Espírito, Senhor. Manda teu Espírito para transformar meu coração. É nessa graça, pede mesmo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Agora do início. Conheço um coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai, por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida. Ergue teus braços, você que está no rincão, você que está em casa, nessa quarta-feira santa, canta isso. Jesus, hoje peça essa graça, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reza o que você está cantando, igreja. Jesus,